Fala galera! Vocês já se sentiram prisioneiros do poder? Sabe aquela sensação de estar preso a uma história tão boa que você não consegue desligar a tela? Pois é, hoje o nosso destino é bem esse. Um dos filmes russos mais caros, controversos e surpreendentes de todos os tempos. Prisioneiros do Poder, de 2008. E olha, você não quer ficar refém das curiosidades erradas que rolam por aí, aperta já no like. Porque assim como o herói Maxim Cameron tentou escapar de um planeta totalitário, o seu like vai me libertar para trazer cada vez mais conteúdos insanos como esse. Combinado? Então segura aí que a viagem para Sarakesh vai começar agora. E mais do que nunca eu preciso desse like, porque vocês vão ver como é um filme russo, vai ter cada palavra aqui que eu vou ter que falar, que é complicado, né? Então me ajuda aí, galera. Então, partiu curiosidades. Imagina só que você é um explorador espacial no ano de 2157, uma época em que a Terra finalmente resolveu seus BOs. Sem fome, sem guerra, sem violência. Parece até um sonho, né? Pois é exatamente desse paraíso que sai o nosso herói, Maxim Cameron, interpretado pelo novato Vasily Stepanov. Ele é jovem, idealista, tem aquele brilho nos olhos de quem acredita que a humanidade pode tudo, até que durante uma missão de rotina, sua nave sofre uma pane e ele cai feito um patinho sem asa no planeta Sarakesh. E aí, meu amigo, o conto de fadas virou um baita pesadelo. Sarakesh não tem nada de utopia terráquea. É um lugar onde o regime totalitário controla a população com lavagem cerebral, radiação forçada e uma guerra civil interminável. O que acontece quando um filho das estrelas encontra uma sociedade que lembra os piores momentos da nossa própria história? Essa é a premissa que vai te prender do começo ao fim. Sabe aquela história de põe dinheiro nisso? Pois é, Prisioneiros do Poder foi um dos filmes mais caros já produzidos na Rússia até então. Estamos falando de um orçamento que chegou a impressionantes 36 milhões e 500. Para você ter uma ideia, isso é quase o mesmo custo de blockbusters americanos de médio porte. Mas num mercado que raramente vê esse nível de investimento, e não foi só dinheiro. Foram 10 meses de filmagens intensas, entre 14 de fevereiro e 7 de dezembro de 2007. As locações foram escolhidas a dedo na belíssima Crimeia, na Ucrânia, região que, aliás, poucos anos depois, viraria notícia por outros motivos. Vocês já sabem qual, né? O diretor Fyodor Bondarchuk quis que tudo tivesse uma aparência grandiosa, de verdade, com pouca muleta digital. Isso significa cenários enormes, figurinos feitos à mão e uma equipe técnica que beirava os 500 profissionais. Dá para sentir o cheiro do suor da produção, né? Com tanto dinheiro investido, a expectativa era astronômica. Afinal, o filme era baseado no romance cult dos irmãos Strugatsky, os mesmos autores de Road Sick Picnic, que inspirou o clássico jogo Stalker. Todo mundo achou que seria um fenômeno de público. Porém, a realidade foi um banho de água fria. O filme arrecadou mundialmente cerca de 23 milhões e 800 nas bilheterias, sendo que 21 e 800 foram na Rússia e 1 milhão e 900 no resto do mundo. Ou seja, não conseguiu nem cobrir o custo de produção. Imagina lucrar. Foi um dos maiores fracassos comerciais do cinema russo naquela década. E olha que a divulgação foi pesada. Trailers passavam na TV, outdoors gigantes, entrevistas com o elenco, mas parece que o público simplesmente não comprou a ideia. Alguns críticos apontam que o filme chegou no momento em que o gênero de ficção científica russa ainda não tinha o apelo que teria anos depois, tipo como Atração de 2017. Ou talvez o veredito do boca a boca negativo tenha pesado demais. Agora segura essa curiosidade que é de cair o queixo. O diretor Fyodor Bondarchuk, um cara experiente que já tinha dirigido o épico de guerra A Nona Companhia, simplesmente odiou o trabalho do ator principal Vasily Stepanov durante as filmagens. E olha que foi o próprio Bondarchuk que escalou o rapaz. Em entrevista anos depois, o diretor revelou que Stepanov
era tão sem talento, palavras dele, que a frustração foi acumulando até explodir. Bondarchuk contou que teve um colapso nervoso nos bastidores, com direito a ataques de raiva, insônia e um esgotamento mental tão severo que ele só se recuperou completamente 18 meses após o fim das filmagens. Isso mesmo, um ano e meio para superar o trauma de dirigir o protagonista. Imagina a tensão no set quando o diretor gritava corta e saía bufando. Detalhe, mesmo assim Bondarchuk nunca substituiu o ator. Por que será? Alguns dizem que ele já tinha investido tanto tempo e dinheiro no treinamento físico de Stepanov, spoiler do tópico 6, que trocá-lo no meio do caminho seria financeiramente inviável. Se o diretor já estava à beira de um colapso, imagina a equipe de edição. O material bruto, gravado com Vasily Stepanov, era tão problemático, tipo atuação robótica, expressões faciais sem vida, falas decoradas sem emoção, que os editores precisaram fazer um verdadeiro milagre. E qual foi a solução? Combinar vários cortes, retalhos de diferentes takes e até usar ângulos alternativos para disfarçar as deficiências do ator. Em algumas cenas, você percebe que o rosto de Maxine aparece por frações de segundo, ou que o foco fica no outro personagem enquanto ele está em segundo plano. Isso não foi escolha artística, foi desespero na pós-produção. O coautor do livro original, Boris Strugatsky, que faleceu em 2018, assistiu ao filme e foi direto ao ponto. Criticou abertamente a atuação de Stepanov, dizendo que o personagem principal do romance havia sido destruído pelas más escolhas de elenco. Quando o próprio criador da história te detona, é porque a coisa foi feia mesmo. E tem mais. Vasily Stepanov, que era um estreante sem experiência, acabou sendo dublado por outro ator, Maxim Matveyev, porque a sua própria voz e entonação eram consideradas fracas. Ou seja, nem a fala é dele. Bastante complicado, hein? Agora, uma curiosidade que mostra que nem tudo foi drama. Apesar das dificuldades com a atuação, Vasily Stepanov se dedicou como um louco à preparação física. O diretor Bondarchuk, vendo que o ator não tinha o porte atlético necessário para um herói de ficção científica, deu a ele uma ordem direta. Em 6 meses você tem que parecer o Apollo. E pasme, Stepanov levou isso tão a sério que entrou na academia todos os dias, com treinos pesados de musculação, dieta rigorosa e acompanhamento de personal trainer. O resultado, ele ficou tão monstruosamente musculoso que nem seu colega de elenco, o ator Piotr Fyodorov, o reconheceu quando se encontraram por acaso na academia. Sério, Fyodorov contou em entrevista. Entrou um cara gigante, todo trincado, e eu pensei, quem é esse? Era o Vasily que eu via todo dia no set. Ou seja, o rapaz podia não saber atuar, mas sabia puxar ferro. Uma pena que músculo não entregam emoção em cena, né? Imagina só o que esse filme poderia ter sido se a trilha sonora fosse assinada por Hans Zimmer, o lendário compositor de Gladiador, Piratas do Caribe, Interestelar, perdão, e uma porção de outros clássicos. Pois é, nos planos originais, Zimmer estava cotado para criar a atmosfera musical de Prisioneiros do Poder. Os produtores russos até chegaram a negociar com a equipe dele e tudo parecia encaminhado. Um casamento perfeito. A grandiosidade russa com um toque mágico do mestre alemão. Mas por um conflito de agendas no início da pós-produção, alguns dizem que Zimmer estava comprometido com Sherlock Holmes e a origem na mesma época. A parceria simplesmente não rolou. O substituto foi Yuri Potenko, um compositor russo competente, mas que não tem nem de longe o mesmo peso ou reconhecimento internacional. O resultado, a trilha sonora do filme é uma das partes mais esquecidas. Não chega a ser ruim, mas também não tem aquele fator uau que poderia levar cenas inteiras. Fica aí o e se pra gente sonhar. Essa aqui é uma das histórias mais bizarras de bastidores. A atriz Yulia Snigi foi uma das últimas a ser escalada para o elenco.
Ela interpreta um papel importante, a personagem Radha Gaal, mas descobriu ao ler o roteiro que sua personagem estava bem diferente do livro original dos Strugatsky. E aí, como uma boa profissional, ela começou a fazer perguntas. Por que cortaram essa cena? Por que mudaram essa motivação da Radha? Isso não faz sentido com o texto original. O problema é que ela não parava de questionar. Dia sim, dia não, lá estava Yulia com uma nova comparação entre roteiro e livro. O diretor Fyodor Bondarchuk, que já andava estressado por causa do Stepanov, ficou tão irritado com as perguntas incessantes que, segundo testemunhas, ele disse abertamente que estava pronto para matar a personagem, no sentido de cortar todas as cenas dela do filme ou, metaforicamente, destruir sua participação. No fim, ele não fez isso, ainda bem, porque Yulia acaba sendo uma das atuações mais competentes do elenco, mas imagina o climão no set. Dá pra sentir a fumaça saindo das orelhas do Bondarchuk. Atenção! Fãs de teoria e detalhes obscuros. Você sabia que os símbolos do País dos Pais Desconhecidos, a nação totalitária de Sarrakesh, são muito parecidos com os do Partido da Cruz Flechada? Esse foi o partido nazista da Hungria durante a Segunda Guerra Mundial, liderado por Ferenc Islászló. E não é coincidência. Por trás dessa escolha estética está uma decisão muito consciente dos irmãos Strugatsky no livro e da equipe de produção no filme. O planeta Sarrakesh, tanto na obra original quanto na adaptação cinematográfica, utiliza nomes baseados no idioma húngaro e uma iconografia que remete ao fascismo húngaro. Por quê? Porque os autores queriam criticar não apenas o nazismo alemão, mas também outras formas de autoritarismo que surgiram na Europa Oriental. Além disso, o húngaro é uma língua isolada e estranha aos ouvidos russos, o que reforça a sensação de alteridade opressora. Um detalhe macabro: em várias cenas você vê bandeiras com cruzes estilizadas e uniformes que lembram a milícia húngara da década de 40. Uma cena histórica que pouca gente percebe de primeira, mas que adiciona camadas de crítica política ao filme. Como o livro Prisioneiros do Poder, ou no original russo, O Habitante da Ilha, é gigantesco, cheio de subtramas, personagens secundários e reflexões filosóficas, a produção decidiu dividir a adaptação em dois filmes lançados com alguns meses de diferença. A ideia parecia inteligente: explorar o sucesso do primeiro para bombar o segundo, estilo Harry Potter ou Matrix Revolution. A primeira parte estreou nos cinemas russos em 18 de dezembro de 2008, bem na época natalina, quando as pessoas estão mais dispostas a gastar dinheiro com entretenimento. Já a segunda parte chegou em 23 de abril de 2009, na primavera. Na teoria, quem assistiu ao primeiro ficaria ansioso pela conclusão. Na prática, o primeiro filme já foi mal nas bilheterias e recebeu críticas arrasadoras. Resultado, pouca gente voltou para a segunda parte. Alguns cinemas chegaram a exibir a continuação em salas vazias. Foi uma tristeza. Se você for assistir hoje em streaming, nem percebe a divisão. Os dois filmes foram editados como uma única obra de quase 4 horas, uma versão estendida. Mas na época, a estratégia de duas partes foi um tiro no pé. A gente já falou dos 36 milhões e 500 de orçamento, mas vale destrinchar um pouco mais. A campanha de marketing custou cerca de 10 milhões, mais de um quarto de todo o dinheiro. Isso inclui anúncios na televisão russa, que é caríssimo em horário nobre, parcerias com marcas de refrigerante, ações em redes sociais. Lembrando que em 2008 o Facebook ainda engatinhava na Rússia, mas o Vkontakte já bombava. E até um jogo oficial para celular. O resto do dinheiro foi assim: 15 milhões para efeitos especiais, a maioria digital, mas com algumas miniaturas práticas, 8 milhões para pagamento do elenco e equipe. Os atores russos não ganham como os americanos, mas 500 pessoas por 10 meses dá um belo montante. E os 3 milhões e meio restantes foram para locações, cenários, figurinos e imprevistos com os dias de chuva na Crimeia, que atrasaram as gravações. A conta final fechou em 36 milhões e 500 exatos.
mas há rumores de que estouraram para quase 40 milhões, com os reshots, que são as regravações, e algumas cenas do protagonista. Ou seja, um rombo financeiro que o estúdio Art Pictures Group levou anos para absorver. Depois de tantas curiosidades, fica a pergunta, que não quer calar. Você deve ou não deve perder tempo com prisioneiros do poder? Olha, eu vou ser bem honesto contigo. No, no maior estilo spoiler free, o filme é um fracasso como obra coesa. O roteiro é irregular, o protagonista é uma tábua e o diretor claramente perdeu o controle da própria visão. Mas, e esse mais é enorme, vale a pena assistir por três motivos. Primeiro, fidelidade ao livro. Se você leu os Strugat Sky, vai adorar ver as ideias deles ganhando forma, mesmo que imperfeita. O filme acerta em cheio na crítica ao totalitarismo e na atmosfera opressiva. Segundo, visual deslumbrante. Os efeitos especiais, os cenários da Crimeia, os figurinos e a fotografia são de cair o queixo. Dá para sentir que cada frame foi pensado com carinho, mesmo quando a atuação falha. E terceiro, curiosidade histórica. Para quem é fã de cinema russo, é fascinante ver um blockbuster tão ambicioso naufragar. É tipo assistir o Waterworld ou o 13º Guerreiro. Você sabe que é um desastre, mas não consegue desviar o olhar. Minha persuasão final. Pega uma noite chuvosa, faz uma pipoca doce, dá uma pesquisada rápida no Google ou no Just Watch para ver onde o filme está disponível agora, já que o catálogo do Prime Video muda o tempo todo, e dá uma chance. São quase 4 horas de pura ficção científica russa, cheia de altos e baixos, mas que com certeza vai te render boas discussões depois. E aí, topa o desafio? Depois me conta o que achou, principalmente se você também reparar nos símbolos nazistas húngaros escondidos. Só um pequeno acréscimo, não sei atualmente, mas até um tempo atrás o primeiro filme você encontrava fácil pelo YouTube, né? Já o segundo filme, aí já é mais 500 para achar, né? É o famoso se vira nos 30. Então é isso, pessoal. Encerro meu vídeo por aqui. Agradeço quem ficou até o final. Quem puder se inscrever para dar uma força, agradeço demais. E estou indo nessa. Um grande abraço do seu amigo Nani Boy e até as nossas próximas curiosidades. Valeu!